interpretado dependendo do contexto. Qual é o contexto da religião moderna? Que tem que superar a religião civil da cultura dominante, que deixa as pessoas escravas de uma religião baseada no medo, baseada na falta de autonomia, baseada na dependência de quem sabe, supostamente, não deixando nenhuma possibilidade de uma interpretação também subjetiva e de um relacionamento pessoal com o Deus da vida. E, portanto, quando isso acontece, as pessoas absolutizam um ponto de vista e isso pode gerar conflitos graves, pode gerar consequências graves, que às vezes as pessoas, por causa disso, pagam com a vida. Eu posso lembrar a imagem de jovens que estouram com uma bomba no meio de um grupo de outros jovens, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Porque a interpretação literal do texto sagrado, naquele contexto que eles estão vivenciando, leva eles a acharem que eles estão fazendo uma missão divina. O ponto de vista deles, do ponto de vista deles, está correto. Agora, se nós aplicamos isso num contexto mais amplo, e aplicamos isso com a categoria principal que a religião, qualquer religião no mundo nos traz, que é o respeito da vida, é a promoção da vida, é a defesa da vida, é a capacidade de implementar situações para aumentar a qualidade de vida em abundância para todos. Então é óbvio que quando existe uma situação de morte, não tem nada de religioso, mas tem uma absolutização, que pode ser uma distorção, devida a uma hermenêutica não correta. Ou seja, uma tradução geral do que você disse, vai ter sempre um tentando impor verdade ao outro. Isso. E, portanto... E verdade é uma coisa que já foi resolvida há milhares de anos, diríamos assim, né? Deus criou o arco-íris com várias cores. Deus criou várias raças com várias cores. Deus criou as possibilidades de interpretar as religiões de outras formas. Tanto é que os cristãos no mundo são só 1 bilhão, de mais de 6 bilhões de pessoas que pertencem a outras religiões. Mas é 1 bilhão vivendo no Ocidente, né? Isso faz um pouco de diferença quando a gente fala somente de mídia. Por isso que eu digo que na medida que nós temos consciência da vastidade do processo da pertença religiosa, nós temos que aprender a ser mais humildes e a tentar de ver o essencial da religião hoje. Qual é o essencial da religião hoje? Trabalhar para que todo mundo tenha vida. Trabalhar para que o apartheid social reduza o abismo entre os mais ricos e os mais pobres, que produz milhões de mortos ainda hoje por fome, por degrado, por falta de acompanhamento de saúde de qualidade, de educação de qualidade. Portanto, uma religião hoje moderna, que seja a expressão de Cristo vivo, ressuscitado no meio do seu povo, tem que ser uma religião transformadora, libertadora, que abre caminhos para criar um mundo novo, um mundo mais humano. Quando eu falei há milhares de anos, pessoal, só para não passar por bobo, né? Eu quis dizer o seguinte, que essa é uma pergunta que foi respondida pelos socráticos, né? Ser religioso. Sei que a história de vocês é bastante interessante. Ok. Eu vou primeiro falar um pouco também sobre a questão do fundamentalismo, né? Porque esse termo, esse fundamentalismo, ele é muito recente. Ele foi cunhado no final do século XIX para o XX, que era a época das grandes transformações sociais, mudanças na política, estrutura social, modernidade. E muitos religiosos naquela época se sentiram intimidados, amedrontados com essa nova forma de pensar, né? E aí surgiu lançaram um livro chamado Fundamentos sobre a Verdade. A Igreja Presbiteriana fez isso. E a partir dali eles retomaram uma linha retrógrada, né? De analisar o Evangelho de forma literal, né? Nesse sentido. Então surgiu aí o termo fundamentalismo. O fundamentalismo, como é o caso que ocorreu aqui em relação a gente, ele também acontece com a questão do preconceito, né, e com a discriminação, que também é muito importante a gente definir isso, né, a diferença do preconceito com a discriminação. O preconceito todos nós podemos ter dentro de nós, né? E você pode encontrar comigo e dizer, não gostei daquela pessoa, não gostei do estilo dele. Ou então achei uma pessoa estranha e não vou me envolver com aquela pessoa. Então, dentro de um limite ético, todo mundo tem esse direito de ter um preconceito, né? A partir do momento que eu materializo esse meu preconceito através de uma discriminação, né, que eu vou julgar aquela pessoa ou por raça, ou por etnia, ou por questões religiosas, a partir daí se constitui já um crime, né, porque eu estou materializando.
Porque nenhuma lei pode chegar dentro da cabeça de alguma pessoa e dizer, você não pode pensar assim. Né? Agora, quando se materializa... Então, no nosso caso, que eu vou passar para o Sebastião falar um pouco, que é ele que começou, nós fomos parte da religião chamada Testemunhas de Jeová, e dentro dessa religião existem as diretrizes com relação a quem sai da religião, quem é expulso, excomungado, ou quem pede para sair, quem quer sair, não concorda com alguma coisa e gostaria de sair. A partir do momento que a gente sai dessa, é dado um aviso público a todas as pessoas dentro da congregação que nós não fazemos mais parte. As pessoas não têm acesso a saber o que aconteceu, né? Porque, antes de tudo, nós somos julgados num tribunal de 3 pastores ou anciãos, como são chamados. Nós somos julgados secretamente e lá eles decidem o nosso destino. Eles só apenas dão o resultado para as pessoas. E quando eles dão o resultado para as pessoas, eles apenas dizem, não, essa pessoa não faz mais parte. Citam muitas vezes o texto bíblico que o porco volta ao lamaçal, o cachorro ao seu vômito, no sentido de colocar que a pessoa está fora de Deus. Né? Eles colocam a organização religiosa, Testemunho de Jeová, em sinônimo de Deus. Então, se eu estou desafiando, discordando como todas as religiões fazem. Como né? todas as Agora, religiões. só queria deixar claro o seguinte, nós entramos em contato com os pastores, eles não responderam. A gente até gostaria muito de ouvir a opinião dos anciãos e pastores, porque é importante. Aí eu vou passar aqui para o Sebastião, porque esse tipo de contato, só para salientar essa parte, esse tipo de contato é dado esse anúncio, e você passa na rua e ninguém pode dar mais um oi. Então, amizades de 15, 20 anos são totalmente desestruturadas, e aí nós podemos, no decorrer do programa, falar mais detalhadamente essas questões. Mas o Sebastião, ele ousou, né? Antes do Sebastião falar, eu só queria deixar aqui um mecanismo de contato rápido entre o programa e vocês de casa. Primeiro tem um telefone, está aqui embaixo para quem quiser dar o seu testemunho, né, ou tirar alguma dúvida. Tá aqui embaixo, é 3486-1710, nós estamos ao vivo. E o outro é o Twitter. Twitter que vocês vão estar mandando perguntas instantâneas que serão respondidas. Mas não é esse daí não. Esse daí é o meu pessoal, quer que vocês mandem para a TV União, obviamente sem o tio, _ DJ, que é o Departamento de Jornalismo, tá bom? Tá aí, ó, TV União, _ DJ. Mandem perguntas instantâneas que serão respondidas. Por favor, Sebastião. Dê mais detalhes, né? Sim. Como foi que vocês foram excomungados, expulsos? Como foi que esse processo começou? A questão do nosso amigo Pascoal, ele foi dissociado, ele não foi... Dissociado, uma associação. Ele saiu por livre e espontânea vontade. Tá. No meu caso, eu fui desassociado, eu fui excomungado. Então, a minha situação, para me chegar ao Ministério Público, né, que eu vou falar depois, surgiu a excomunhão na Igreja Católica, com o caso daquela menina que foi estuprada pelo padrasto, e então Quem aperta o gatilho, né? Certo. Ele simplesmente só disse, ó. Mas o que aconteceu Como na aconteceu, mídia, né? né? O que está acontecendo da minha excomunhão nas testemunhas de Jeová. Foi paralelo àquele caso. Paralelo àquele caso. Então o que eu fiz? Eu escrevi um artigo com o tema Quem tem autoridade para excomungar? E esse artigo eu passei a relatar que a excomunhão da Igreja Católica não era uma coisa prejudicial, porque as pessoas que estavam sendo excomungadas dentro da igreja poderiam falar com seus amigos, voltar, ter a convivência normal com seus parentes, e não havia um problema. Mas esse castigo desta excomunhão que eu estava sofrendo persecutoriamente era uma coisa muito grave, porque no meu trabalho, as pessoas que eu tinha convivência de 10, 15 anos, por exemplo, passam por mim e viram o rosto. Sim, mas nós almoçávamos juntos. Todas né? as pessoas com quem você tinha convivência eram da mesma religião? Não, as pessoas que trabalham comigo da religião. Sim. E na comunidade também. Então essas pessoas eu não fiz mal a elas e nem elas fizeram a mim. E então como é